Ok. Tá, então, primeiramente, bom dia a todos. A gente vai dar início à nossa aula de hoje, que é sobre estudos experimentais, ok? Então, esse estudo, chamado estudo experimental, é daquela sequência que a gente viu, ele vai ser o último, né? Então, lembrando que a gente estudou as medidas de frequência, aí a gente viu incidência, prevalência, viu os estudos. Aí, para cá, são só estudos observacionais. São aqueles estudos que a gente só observa os fatores e não intervém, né, não controla a exposição. E aí a gente viu os 4 estudos: ecológico, transversal, corte e o caso controle, né? São 4 estudos, 4 tipos, né, desenhos. E aí agora a gente vai entrar no experimental, que aí a gente vai ver os ensaios clínico-terapêuticos, os ensaios clínico-profiláticos e o ensaio em comunidade, que são os quase experimentais, né? Então, lembrando, né, estudo de intervenção é aquele estudo em que a gente controla a exposição, intervém no indivíduo, na saúde do indivíduo. Então, eles são chamados também de experimentais. E também, de modo geral, eles são chamados de ensaio clínico, mas o ensaio clínico é um tipo de estudo experimental, vamos dizer assim, tá? Então, aqui a gente tem aquele quadro mostrando os observacionais, os experimentais. Os observacionais podem ser agregados ou individuais. O agregado único é o ecológico. Os individuais podem ser o corte, o transversal ou de prevalência e o caso controle. E aqui, lembra do corte, ele pode ser prospectivo ou retrospectivo, né? Concorrente ou histórico, vamos dizer assim, tá? E agora a gente vai ver isso aqui, ó. Essa parte aqui dos estudos. Então, assim, os termos estudo de intervenção envolve, de uma forma geral, aqueles estudos em que o pesquisador manipula, né? Ele consegue controlar o fator de exposição, que seria a intervenção, ou seja, provoca uma modificação intencional em alguns aspectos do estado de saúde dos indivíduos através da introdução de um esquema profilático ou terapêutico, né? Então, chega aquele momento que a gente manipula a dose do remédio, né? A dose do medicamento, a frequência e o tempo. E aí a gente tenta ali esperar, a partir daquela dose, daquela exposição, a gente tenta esperar uma resolução da doença, uma melhora e por aí vai, tá? Então, por isso que o termo é experimental. Aí, os estudos de intervenção experimental, eles podem ser ensaio clínico, tá? Ou ensaio comunitário. Eles também aqui, o ensaio comunitário também são chamados de quase experimentais. É como se fosse quase, né? Por quê? Porque tu não tem controle total. Imagina assim, tu tem tu tem uma região aqui e aí tem 2 bairros. Tem o bairro A e o bairro B. Aqui, tu pode medir a prevalência de cárie dentária, né? Tu tem aqui uma prevalência de, vamos dizer, de 20%, e aqui tu tem uma prevalência de 22%. Aí tu faz a fluoração da água. Como é que tu faz isso? Tu faz, vamos dizer assim, lá na Cosampa, tu aumenta a concentração de flúor no tratamento da água, que vai para cá.
Então, para o bairro A, a concentração de flu que vem na água da torneira, ela é maior. No bairro B, essa concentração de flu, ela é menor, né? E aí tu espera 6 meses, tu espera passar 6 meses e depois tu observa. Será que a prevalência de cárie no bairro A diminuiu para 10 e no bairro B manteve o 22 ou 20, vamos dizer assim? Então, eu estou tentando observar aqui uma exposição que eu não tenho total controle, porque eu não vou saber se essas pessoas aqui usaram exatamente, se esse flu chegou nas pessoas, né? Eu tenho uma informação bem ampla, bem geral, né? De que essa região aqui recebeu uma concentração de flu maior e essa aqui também. Pode ser também que tenha reduzido a cárie dentária ou não, qualquer resultado, não pelo flu da água. Pode ter sido por outros fatores. Né? Então, é um tipo de observação que ela serve, né, para gerar hipóteses, né, para levantar questionamentos. Aí, para eu ter certeza que essa floração, eu preciso ir para um ensaio clínico. O ensaio em comunidade, ele deixa muito a desejar na relação causal, tá? Para definir essa relação causal, ok? Aí, tá, aí tanto o ensaio clínico e o ensaio em comunidade, ele pode ser profilático, profilaxia, não sei se vocês sabem, é prevenção, né? Pode ser profilático para te evitar um problema, ou pode ser terapêutico, que é para te tratar uma doença, tá? E aí os ensaios clínicos, eles podem ser, a primeira definição deles, característica, é contra ser controlado, né, e não controlado. Aí o que significa essa palavra? Dentro desse vocabulário, o que significa esse controlado? Esse controlado significa que eu tenho grupo controle. Então, eu tenho um grupo controle de comparação. Né? Então, eu tenho um tratamento A, que eu vou dar para um grupo de pessoas aqui, e eu tenho um tratamento B, ou um tratamento convencional, ou um placebo, que eu vou dar para outro grupo de pessoas. 10 aqui, vamos dizer assim. Né? Então, esse meu B aqui é meu grupo controle. Eu vou comparar o A com o B. Então, por isso que eles falam ensaio clínico controlado, porque tem grupo controle, tá? O ensaio clínico controlado, ele pode ser randomizado ou não randomizado. Aí aqui é sorteio. Eu aplicar o sorteio, eu aplicar aqui o sorteio, eu vou aplicar algum tipo de sorteio para montar os grupos. Então, quem vai... Eu tenho aqui 20 pessoas, né? Quem vai cair no grupo A, quem vai cair no grupo B? Não sei. Por quê? Porque eu vou sortear. Eu vou aplicar algum tipo de sorteio. Né? Por exemplo, uma moeda, eu posso definir, olha, a primeira pessoa que entrar, vai começar a chegar as pessoas para pesquisa, né? A primeira pessoa que entrar vai no tratamento A. A segunda vai no B. A terceira vai no A. A quarta vai no B. E assim eu vou distribuindo. O objetivo é que eu não tenha influência sobre essa escolha de quem vai receber o tratamento A ou o tratamento B, tá? O não randomizado é quando eu não tenho o sorteio. Eu não vou sortear, né? E aí tu tem um problema que é a influência do pesquisador. E isso aqui diminui o mérito do teu trabalho, né? Então tu fica
ali com mérito do teu trabalho diminuído por não ter feito esse sorteio na hora de alocar quem recebe o tratamento e quem não recebe. Por que eu faço esse sorteio? É importante isso? É, porque tu podes, por questões de interesse, tu podes colocar nesse grupo do teu tratamento que tu quer estudar, né? Tu quer ver se o teu tratamento é eficaz. E tu pode acabar colocando nesse teu tratamento as pessoas mais saudáveis ou as pessoas mais jovens, os casos mais leves. E aí, no final das contas, tu acaba observando que o grupo A melhora mais que o grupo B. E isso aí ocorreu por quê? Porque tu manipulou os dados. Porque tu sabidamente alocou aqui pessoas mais jovens com casos mais leves e as pessoas mais graves, mais idosas no grupo controle. Né? Então, pode acontecer isso. E aí, quando tu faz o sorteio, tu não tem como mais controle sobre isso. Aí fica um evento aleatório aqui, ó. Então, tu não sabe quem vai cair aqui no A ou no B. Tá? Vocês estão me ouvindo aí? Alguém pode falar aí no microfone? Tá ok. Porque eu só estou vendo a tela aqui eu só estou vendo a tela do PowerPoint, tá? Tá, então isso aqui é o controlado. Então o ensaio clínico, ele pode ser controlado. O melhor que tem é o controlado randomizado. Mas ele pode ser não randomizado. Aí o outro tipo de ensaio clínico é o não controlado. O que é o não controlado? É aquele estudo antes e depois. Então imagina assim, tu pega aqui 10 pessoas, aí tu dá um medicamento para elas, e aí tu avalia aqui a pressão arterial sistólica. Aí tu espera uma semana, tu avalia novamente a pressão dessas pessoas. Né? E aí tu deu o medicamento bem aqui, e aí tu vê se a pressão controlou, né? A pressão aqui estava tipo 150, aí quando chegou bem aqui, ela baixou para 120. Porque tu deu aqui um medicamento, vamos dizer assim, fez alguma coisa, né? E aí tu teve essa redução, vamos dizer. É o chamado antes e depois. Eu comparo esse paciente aqui, eu comparo com ele mesmo. Como ele estava antes, como ele ficou depois. Qual é o problema disso aqui? É que essa pressão aqui, ela pode ter baixado porque ela já ia baixar. Ela pode ter reduzido porque é natural que depois de um tempo a pressão baixe. É o esperado para todo mundo. Entendeu? Então, não dá para saber se a pressão baixou por causa do tratamento ou por outros fatores. Né? Então, ele é um tipo de estudo que ele também tem uma perda da qualidade, uma perda do mérito muito grande. Tem revista que não aceita esse tipo de estudo. Né? O que tu tem um grupo que tu compara com ele mesmo depois. Né? Por exemplo, eu não lembro se eu falei para vocês que eu tenho uma cadela, ela teve doença do carrapato porque ela ficou no cuidado de outra pessoa. A pessoa não cuidou, né? E aí ela desenvolveu a doença do carrapato. Então ela emagreceu, ficou raquítica e paralítica. Ficou paralisada, não mexia nada, nem piscava o olho. E aí eu peguei ela, levei no veterinário, ela recebeu lá o tratamento, o diagnóstico, o tratamento, passou 12 dias internada. Desses 12 dias ela ficou sem andar, né? E aí a veterinária falou assim, olha, tu tem que ver se tu não pode doar ela, porque é muito difícil tratar de um cachorro que é
paralítico. Então, a veterinária achou que ela ia ficar paralítica, ela não ia mais andar. Ela não andava mesmo. Durante ela pegou a doença e ficou internada, ela não andava. Só que durante os 12 dias eu percebi que ela melhorou. Eu percebi que melhorou o movimento de pescoço dela, né? Então eu fiquei ali meio que na dúvida, mas ela me orientou dessa forma, a veterinária. E aí ela disse assim, olha, a acupuntura faz bem. Pode ser que tu tenha ali a acupuntura, ela pode fazer bem ali quer meter as agulhinhas lá no cachorro. E aí ela pode voltar a andar. Eu não levei ela para fazer acupuntura, entendeu? Eu não levei ela para fazer acupuntura por questões de preço, de não ter mais a grana e tal, e outros fatores. Só que ela voltou a andar. Ela recuperou todos os movimentos, voltou a um peso maior do que ela tinha até, ficou mais gordinha. E andar, farejar, quando a gente chega, ela sabe de longe se é uma pessoa de fora ou alguém conhecido, ouvir tudo, enxerga. Aí a questão é, se eu tivesse levado ela para a acupuntura, eu ia dizer que ela melhorou por causa da acupuntura. Só que, na verdade, ela ia melhorar, tanto com a acupuntura ou sem a acupuntura. A espetada, né, o tratamento com a acupuntura, não ia modificar a vida dela, nem a saúde dela, e ela ia voltar a andar, engordar e tudo mais, independente de ter recebido ou não a acupuntura. Então, esse caso ele mostra claramente como esse estudo aqui não controlado ele é muito limitado, né? Porque tu não sabe se essa mudança ela ocorreu por causa do medicamento, do tratamento, da intervenção, ou porque ela já ia ocorrer naturalmente, tá? Com o grupo controle, não. Aí eu ia ter um grupo aqui de os animais com os animais aqui sem acupuntura, e aí eu ia ver se eles melhoram. Aí eu ia poder comparar a recuperação, né? Vamos dizer que aqui é 70% de recuperação e aqui sem o tratamento é 75%. Pode ser até que seja até melhor, não fazer nada. Tá legal? Então, o ideal é que se faça um ensaio clínico controlado, randomizado. Só que é mais trabalhoso, é mais difícil, né? Todos esses estudos aqui, experimentais que a gente está vendo, eles são estudos longitudinais, né? E prospectivo. Tu começa aqui e depois que tu vai observar o que acontece, se o cara melhora, se o cara piora, é lá no futuro que vai acontecer o teu desfecho, tá? Tá, mais uma coisa, o ensaio clínico controlado, randomizado, muitas vezes, tudo isso aqui, é comum que as pessoas chamem tudo isso de ensaio clínico, né? Então tem revista, tem às vezes alguns comentários e tudo, que ele diz assim, ensaio clínico. E ele está se referindo a isso, a ensaio clínico controlado, randomizado, né? Até ignora isso aqui de não ter controle, tá? É muito difícil tu ter um pesquisador com financiamento e tudo, o cara planejar um ensaio clínico não controlado, é muito difícil, tá? Também as agências de regulação, né? A Anvisa, aquela FDA americana, o CDC, eles também não fazem, né, esse tipo dificilmente eles vão usar como critério de avaliação um ensaio clínico não controlado. Tá ok? Tá, aqui tem um exemplo de um ensaio clínico randomizado, tá? Para alta hospitalar precoce após infarto do miocárdio. Então, ele tinha lá uma amostra tinha 500 infartados,
179 não complicados. Aí, desses 179, ele sorteou 80. E desses 80, ele separou, olha, 40 eu vou dar alta precoce. Vamos dizer assim que seja alta nos... Eu não sei exatamente o corte, né? Mas seja, vamos dizer, em 5 dias. E aí eu vou dar uma alta tardia que seja mais de 5 dias, tá? Aí, essa alta precoce é como se fosse um tratamento. Ah, eu vou mandar o cara para casa logo. Será que ele melhora? Será que é melhor? Será que ele se recupera mais rápido do que deixar ele aqui no hospital? E aí, o que ele observou? Ele observou esses desfechos aqui, ó. Morte, 0,0, tá? Rehospitalização, aqui na alta tardia, ó, 10. Na alta precoce, 6. Ou seja, mandar o paciente para casa mais cedo é melhor, vamos dizer assim. Reinfarto, aqui 5 e aqui 0. E paciente com angina, que é a dor, né, precordial, 8, aqui 3. Então, aqui está mostrando o tratamento seria alta precoce comparado à alta tardia. Tá? E aí os desfechos são esses aqui que são interessantes. Tá? E aí eu posso fazer essa comparação e ver qual é a melhor decisão. Mandar o paciente logo para casa ou deixar ele lá no hospital. Tá? Aqui tem um exemplo de um ensaio para vacina contra a leishmaniose, tá? Foi nas Forças Armadas, então sorteou uma amostra, né, aqui, e aí fez o tratamento com a vacina e montou-se um grupo controle com placebo. E aí acompanhou-se durante o período, né, no pessoal da vacina, 32 tiveram leishmaniose e no pessoal controle 37. E aí foi observado que não teve diferença. Né? Então, hoje em dia, não existe vacina para leishmaniose. Né? Para leishmaniose cutânea, para leishmaniose visceral. Então, não existe vacina. O que acontece? Tu tens só a prevenção mesmo, que é evitar a picada do mosquito, controlar os animais, porque é o hospedeiro intermediário aqui na leishmaniose é o cachorro, né? Então tem que cuidar dos cachorros, cuidar da picada do inseto que transmite, enfim, porque não tem vacina, ela não mostrou eficiência, tá? E aí tem uma questão importante aqui com relação à questão ética, né? Então aqui na Declaração de Helsinki, né, de 75, já tem várias atualizações dessa declaração, né? Ela definiu, por exemplo, a questão da pesquisa com seres humanos. Né? Então, vocês devem, não sei se já ouviram falar, que houveram abusos, né? Ao longo da história, houveram abusos relacionados à pesquisa com seres humanos. Né? Então, no nazismo, faziam-se pesquisa na guerra, né? Abriam a cabeça da pessoa viva, injetavam substância no olho de criança, eles colocavam a pessoa lá numa banheira, lá numa piscina, com a temperatura abaixo de 0 lá, para ver como que a pessoa morre. Eles estudavam lá como que é o processo de morte de hipotermia. E aí esse conhecimento dessa pesquisa feita com esses seres humanos, ela, né, vamos dizer assim, ser humano vivo, né, que eu quero dizer. E ela, como é que se diz? Ela foi feita e muito conhecimento foi usado, ele foi utilizado, né? Por exemplo, a proteção quando tu põe o salva-vida, ele protege, ele tem uma estrutura que tenta proteger, ele tenta aquecer o teu pescoço.
porque o principal evento que te leva à morte, o primeiro evento que te leva à morte na hipotermia, se tu cair em alto mar, né, com baixa temperatura, é como se fosse a diminuição é como se fosse a diminuição do fluxo sanguíneo nas carótidas, né? E aí tu perde a consciência e aí vem os eventos seguintes, tu morre, né? Então, essa proteção no pescoço, ela acaba te dando um pouquinho mais de chance de se manter consciente e ser resgatado, vamos dizer assim, tá? Porque ali na Alemanha, naquela área, tinha muito problema de hipotermia, né? Por causa do clima. Então, eles estudavam, eles queriam saber mecanismos de evitar a morte por hipotermia. Então, também teve o caso de Tugni, que os negros no Alabama não eram tratados. Eles tinham diagnóstico de sífilis lá nos Estados Unidos e não eram avisados de que tinham sífilis. Diziam para ele que eles estavam com sangue ruim. Depois tinha tratamento, descobriu-se a penicilina e mesmo assim eles não foram avisados, não foram tratados. Qual era o objetivo? Era saber a história natural da sífilis. O que é a história natural da sífilis? É como ela começa e como ela termina. Né? A sífilis é uma doença venérea, é chamada também de cancro duro, cancro mole, cancro duro, né? E ela evolui, ela atinge o sistema nervoso central. Tem um filme que mostra essa história, e aí ele mostra lá o cara no final, com a evolução da doença, sem tratamento, né? A pessoa evolui ela fica desorientada, demente, e aí ela morre. Ali as últimas repercussões são alterações do sistema nervoso central. Tá? Então o objetivo era esse. E aí, o que aconteceu? A Declaração de Helsinki e outras, né, ela tentou criar regras para pesquisa com seres humanos. Então, na hora que eu vou fazer a pesquisa aqui, ó, com o ser humano, eu não posso fazer de qualquer forma. Eu tenho que aplicar aqueles conceitos de beneficência, não maleficência, beneficência, não autonomia, tá? Autonomia e justiça. Então, a autonomia, qualquer tratamento, qualquer pesquisa com intervenção, ou até mesmo sem intervenção, né? Tu tem que pedir autorização do paciente. Ele tem que autorizar. Então, eu não posso fazer qualquer tratamento, qualquer pesquisa sem que o paciente me autorize. Inclusive questionário. Tipo assim, eu quero fazer um questionário aqui, umas perguntas para ti. Só perguntas mesmo para responder. O cara tem que autorizar. Ele tem que querer fazer. Tá? A gente não pode obrigar. E aí, então, isso vale para tratamento, para pesquisa, enfim. Então, que questões éticas são importantes aqui, né, no ensaio clínico? A primeira coisa, tu podes ter uma situação que é a privação de um grupo controle, né, do grupo controle de um tratamento eficaz. Né? Então, é bom ter cuidado, porque se o tratamento demonstrar benefício, eficácia, às vezes quase que absoluta, essa pesquisa ela deve ser interrompida e esse tratamento deve ser avaliado, ser passado para o grupo controle, para ele também se beneficiar. Tá? Outra coisa, sempre se puder usar o menor tamanho da amostra, né? Então, muitas vezes, quando vai fazer a pesquisa ela pode ocorrer, o ensaio ela pode ocorrer em animais. Então, tem animais de pequeno porte, tem os animais de grande porte, né? Dependendo da pesquisa, da importância dela, tu vai do rato até o porco, macaco, né? E depois tu chega numa fase em seres humanos. Aí essa fase em seres humanos também ela tem etapas. Então, né, nessa etapa inicial, tu tem que usar a menor amostra e fazer de preferência
tu ir fazendo de caso em caso, vamos dizer assim, né? Expondo uma amostra menor ainda e observando os efeitos, tá? E a segurança, vamos dizer assim. Outra coisa, o interrompimento da pesquisa, se durante a condução da mesma existe evidência de benefício ou não, né? Então, a pesquisa lá, tu vai acompanhar a pessoa, né? Depois de um determinado tempo, ali, tu observou que faz bem o tratamento. Aí ela é interrompida. Todos melhoraram do grupo de tratamento, né? Vamos dizer assim. Ninguém teve complicação, não teve nada. E aí, tu interrompe ali que já foi o suficiente, né? Ah, não, muitos pacientes tiveram reação, né? Teve vacina, teve um caso de uma vacina para verminose. Essa vacina, ela foi muito bem lá nos Estados Unidos. Ela não gerou reação nenhuma e ela evitou lá 90% dos casos. Quando ela foi aplicada aqui no Brasil, em Minas Gerais, os primeiros pacientes logo tiveram reação. Tiveram tipo um choque anafilático, né? Tipo uma alergia, vamos dizer assim. E aí o primeiro paciente que tomou, o segundo, o terceiro, aí interromperam. No terceiro paciente interromperam a pesquisa, tá? Porque ela demonstrou, provavelmente, as pessoas aqui têm anticorpos contra essas verminoses, porque tem muito. Lá nos Estados Unidos não tem. Lá as pessoas não têm anticorpo, pode ser uma explicação, né? E aqui o pessoal tem muito. E aí, o que aconteceu? Tu teve a reação, tá? E aí, desde dessa declaração de Helsinki, a gente tem aqui o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, toda pesquisa, a experimental principalmente, né? Mas mesmo a pesquisa observacional, tu precisa do termo de consentimento livre e esclarecido, que é um documento que tu explica para o paciente o que vai ser feito, tu dá garantias para esse paciente, tu deixa teu contato com ele, né? E dá garantias para ele, e aí ele assina aceitando participar da pesquisa. Tá? Não tem questões de troca, tu não pode oferecer para ele vantagem econômica. Tipo assim, olha, se tu participar da minha pesquisa, tu vai receber um salário, tu vai receber tantos reais, não sei o que, um dinheiro, ou tu vai receber uma bolsa. Não pode. Né? É totalmente antiético isso e também vai comprometer a tua pesquisa. Porque se eu digo assim para ti, olha, participa da minha pesquisa que eu te dou uma bolsa, de uma grana aí todo mês. Tu, por causa da bolsa, tu vai influenciar na resposta da minha pesquisa. Para querer agradar. Entendeu? Então não pode ter nenhum tipo de vantagem. É possível pagar a passagem do paciente? É possível. Tu pagar a passagem do paciente para se deslocar até lá o centro de pesquisa, para fazer o teste, para receber lá o tratamento, entendeu? Mas só a passagem mesmo, para que nada além disso seja um benefício para o paciente. Tá legal? Tá, então o estudo experimental ele tem algumas questões, por exemplo, algumas características, né? Envolve questões éticas, tá? Ele é sempre prospectivo, então tu começa a pesquisa bem aqui, ó. Aí o tempo passa que tu vai descobrir. Bem aqui é o futuro, né? Aqui seria o futuro. E aí tu começa aqui, fica reavaliando o paciente, né? E fica observando se ele está melhorando, se ele está piorando. E aí tu vai observando ali. Então ele é sempre prospectivo. Também, de modo geral, sempre controlado. É muito importante ter grupo controle, tá? E randomizado a causalidade, que é a questão do aleatório, que é aplicar o sorteio, tá? Aí a questão aqui, por que randomizar? Eu já falei de modo geral para vocês. A randomização, ela ajuda nisso aqui, né? Ela forma grupos mais equilibrados, vamos dizer assim,
né? Então, tu acaba montando, em virtude do sorteio, tu acaba equilibrando, fazendo os grupos mais equilibrados, no que se refere a características, que são as variáveis, que possam influenciar na ocorrência do efeito do estudo, né? Então, tu não vai saber se tem mais pessoas jovens no grupo de tratamento, tu não vai ter influência nisso. Se vai cair mais jovens, mais velhos, casos mais graves, casos mais leves, enfim. E aí, pela teoria das probabilidades, isso é tão mais verdadeiro quanto maior for o tamanho da amostra. Então, os grupos assim formados são teoricamente iguais, né? Então, tu tem grupos, vamos dizer, equilibrado, homogêneo, só diferindo, portanto, pela intervenção no estudo. Então, um grupo recebe o tratamento, o outro não. Essa é a diferença entre eles. Tá? Outra coisa aqui com relação é a questão da... Tu elimina a influência do pesquisador na formação dos grupos. Tá? Inclusive, pessoal, a gente ouve falar que, por exemplo, no biotério, lá na pesquisa experimental com animais, por exemplo, com rato, o pesquisador lá, ele tem que sortear o rato, ele tem que aplicar a randomização para montar os grupos de rato. Por exemplo, tu vai dar um tratamento lá para os ratos para tratar uma doença lá. Tu expõe o rato a um tumor e aí tu dá um tratamento, né? Para cada grupo de rato, tratamentos diferentes. Essa escolha do ratinho lá, no laboratório, no biotério, ela precisa ser sorteada? Precisa. O pesquisador, o cara que convive lá com os ratos, ele sabe que tem diferença entre os ratos. Tem rato que é mais inteligente, tem rato que é mais hiperativo, tem rato que é mais, vamos dizer assim, mais ativo, vamos dizer assim, tem rato que é mais preguiçoso, tem diferença entre os ratinhos lá. Quem convive percebe. Tem rato que é mais doente, que é mais lento, né? E aí, pode o pesquisador ter influência nesses ratinhos lá? Pode. Ele pegar os mais ativos, mais inteligentes, os mais saudáveis, vamos dizer assim, colocar num grupo de tratamento para influenciar. Então, mesmo lá na pesquisa com animais, é interessante que tu sorteie a gaiola e dentro dessa gaiola tu sorteia o ratinho lá que vai participar do grupo tratamento e do grupo controle. Tá legal? Então, tu tira essa questão dessa influência, né? Então, tu pôr os casos mais leves no tratamento habitual, pôr os participantes mais afetivamente a ele ligado no tratamento que julgar melhor e assim por diante, né? Aí a questão ética aqui, né? Tu colocar no tratamento que tu acha melhor as pessoas que tu conhece, que tu tem maior afetividade, aí é errado por questões éticas mesmo, tá? E também metodológica, acaba errando também. Outra questão são as técnicas de randomização, né, que na verdade é o sorteio, né? Então tu pode ter o sorteio simples, aqui que é o cara e coroa, tá? Ou tu pode usar uma tabela de números aleatórios. A questão é, tu tem que chegou o paciente, tu tem que sortear em que tratamento ele vai cair, se é no A ou se é no B, tá? Pode ser em bloco. Essa em bloco, tu tem um número de indivíduos de igual tamanho, dentro dos quais são distribuídos os tratamentos em questão por bloco, né? O número fixo de indivíduo. Aqui tem um exemplo, olha. Tu tem aqui fumantes e não fumantes. Aí tu pega esses dois blocos e mistura. E aí aí tu sorteia quem vai receber a prebastatina, que é um tratamento, e quem vai para o placebo. E aí tu observa que esses dois grupos aqui, eles não diferem quanto a fumar, né? É equilibrado o número de fumantes nesse grupo aqui e o número de fumantes nesse grupo está equilibrado, tá?
O outro exemplo é a pareada. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver a pareada. Essa aqui, ó. Olha lá, esse grupo aqui são 3.300, aqui 3.200. E olha só a idade do grupo tratamento e do grupo controle. 55 anos a média de idade, aqui 55 também. A massa corpórea 26, 26. A pressão arterial 135, 136. Ou seja, se tu olhar para essas colunas todas aqui, tu vai observar o quê? Que esses dois grupos são muito parecidos, ó. Tanto o grupo tratamento quanto o grupo placebo, ó, são bem parecidos. A porcentagem de angina, diabetes, a normalidade eletrocardiográfica, ó, são bem semelhantes. Eu pareei, eu criei pares, né? Com relação a essas variáveis aqui, olha, colesterol. E aí, como eles são parecidos em tudo isso, ó, ex-fumante, fumante, como eles são parecidos em tudo isso aqui, se acontecer alguma mudança na saúde deles, provavelmente é por causa do remédio e não por causa desses outros fatores que eles são parecidos. Tá legal? Então é o pareamento. E aí eu posso também fazer estratificada, né? Se eu quiser ter, por exemplo, homens e mulheres numa proporção, né? Quero ter num grupo tratamento, eu quero ter 40% de mulheres, no grupo placebo também, mais 40% de mulheres. E tem essa por minimização, que é quando tu faz uma randomização simples, aí chegam novos participantes, tu refaz esse sorteio para distribuir novamente outras posições os grupos, tá? Para tipo renovar os grupos. Tá. Outra coisa importante nos estudos experimentais ela é relacionada só um minuto, ao conhecimento do paciente sobre o tratamento. Então, eu tenho um tipo de estudo, o estudo experimental, ele pode ser um ensaio clínico controlado randomizado, mascarado, que é chamado também de cego, ou não mascarado. Né? O que é esse cego aqui? Significa que o paciente ele não sabe qual tratamento ele está recebendo. Então, imagina que eu tenho duas cápsulas de um antihipertensivo, né? Dois comprimidos, vamos dizer assim, de um antihipertensivo. Um comprimido tem um princípio ativo do medicamento. O outro comprimido, ele é um comprimido de trigo, de farinha, não tem nada. É mesmo que nada. E eles são idênticos, os dois comprimidos. Aí a questão é, o paciente, ele não sabe, né? Aqui, quando o estudo é cego, significa que o paciente não sabe qual tratamento está recebendo. Ele não sabe se está recebendo tratamento real ou se está recebendo tratamento placebo, que é sem efeito, vamos dizer assim. Por que acontece isso? Porque existe uma coisa chamada efeito placebo. O placebo é como se fosse uma exposição sem efeito, tá? E o que é esse efeito placebo? É o paciente melhorar ou ter mudança na sua saúde devido a uma questão de crença, vamos dizer assim, de acreditar. Então, tu chega para o paciente e diz assim, olha, esse medicamento é da última geração no tratamento da hipertensão na Europa e nos Estados Unidos. Ele foi desenvolvido recentemente, os resultados dele já é usado na Europa, não sei o quê, bababá. Tu começa a falar. Tu começa a fazer uma defesa verbal.
O paciente, ele é sugestionado. Ele passa a acreditar naquilo. E aí, o que acontece? Esse efeito placebo, ele tem efeito na saúde. Às vezes, a pressão baixa. Tem casos, só de tu falar que aquilo é uma coisa boa, tem efeito e a pressão do paciente baixa. Ela reduz. Só que depois, isso não se sustenta. Né? No termo assim, um tratamento completo, isso não se sustenta. Né? Mas existe o efeito placebo. Tem pesquisa para estudar isso aqui, efeito placebo, para saber e tentar explicar isso aqui, tá? Então, é interessante tu fazer o estudo cego, né? Tu tentar não deixar o paciente saber qual é o tratamento que ele está recebendo. Evitar que ele saiba, né? Se ele está recebendo o tratamento verdadeiro ou se o tratamento placebo, né? Por exemplo, tu queres aplicar uma pomada antisséptica e que tenha a propriedade de cicatrização numa úlcera, o teu objetivo é o quê? Tu tem lá 20 úlceras no hospital, tu quer fechar a úlcera, tu quer cicatrizar as úlceras. Então, tu tem lá uma pomada que tem um efeito diferente da outra, né? Ou tu tem uma pomada que tu quer comparar com um tratamento sem essa pomada, vamos dizer assim. Essa pomada, esse grupo que não vai receber a pomada, é interessante que tu tenha uma pomada sem princípio ativo. Só para te aplicar no paciente, na úlcera do paciente. Só para te tentar ali simular uma espécie de tratamento, só que sem o princípio ativo e sem o paciente saber se ele está recebendo a pomada verdadeira ou se ele está recebendo a pomada placebo, que não tem o princípio ativo, tá? Aí outra coisa também que é importante nessa questão do cegamento é a questão também tu pode fazer um tipo de estudo, né, uma característica chamada de duplo cego, um ensaio clínico duplo cego. O que seria o duplo? Seria o seguinte: o paciente ele não sabe e também quem avalia ele, ó, os dois não sabem. Então, tanto o paciente quanto a pessoa que está avaliando a úlcera, a pessoa que está avaliando a pressão arterial, né? Porque também pode ocorrer influência do pesquisador. O cara diz assim, esse grupo recebeu tratamento, será que a pressão baixou? Aí tu fica ali na dúvida, e aí tu avalia a pressão 2, 3 vezes, né? Então, o avaliador, né? Então, o cara avalia ali, o cara que está avaliando a cicatrização da úlcera, ele pode ser influenciado porque sabe que essa úlcera recebeu o tratamento novo e a outra recebeu o placebo, né? Isso pode influenciar na avaliação dele, né? É possível acontecer. Então, tu pode fazer uma coisa chamada duplo cego ou duplo mascarado, que é o seguinte: o cara que avalia o resultado da exposição, ele também não sabe quem recebeu o tratamento. Tá legal? Aí, o estudo experimental, né, ele pode ser fatorial, tem um desenho fatorial e crossover. O que seria esse fatorial? É assim. Imagina que tu tens assim, tu tem um tratamento A aqui, tem um tratamento B. Vamos dizer que tenha um curativo que tu use lá, faça a limpeza, o debridamento e tudo, e passe lá e faça o curativo, vamos dizer assim, sem passar nenhum produto. E aí tu tem agora um novo tratamento que ele é o seguinte, tu faz o curativo, mas tu aplica uma pomada cicatrizante. E aí tem um outro tratamento que tu só aplica a pomada. Vamos dizer assim, então tu tem um tratamento A,
tu tem um tratamento B, só que eu posso juntar A mais B, né? Por exemplo, eu já vi um estudo para cicatrizar ferida, que era o uso do laser. Então, no hospital, o que acontecia? A paciente que tinha úlcera, acho que era úlcera venosa, eu não lembro exatamente, ela recebeu os cuidados de enfermagem, todo o tratamento de curativo e tudo, e aí o pessoal da físio começou a aplicar o laser. Então, eu tenho um grupo que recebe só o curativo da enfermagem, eu tenho um outro grupo que recebe o curativo da enfermagem mais o laser para cicatrizar. E aí eu teria mais, e aí eu poderia comparar esse grupo A com o grupo A mais B, tá? E com o grupo B e mais o controle. Então, dependendo da categoria de tratamento que tu tem, tu pode juntar, tu podes comparar só um tratamento com outro tratamento, com a soma dos dois e mais o controle. Tudo isso aqui é possível fazer, tá? Outra situação é o chamado crossover sequencial, que é tu faz uma permuta aqui, olha. Tu começa a pesquisa, aí tem 10 pessoas aqui e 10 pessoas aqui. Grupo nova droga, grupo convencional. Depois de um tempo, tu troca. Esses 10 vêm aqui para baixo. E esse aqui recebe a droga, a droga convencional. Na verdade, o que está mudando não é nem isso aqui, peraí. Dá no mesmo, mas o que está mudando é o tratamento, né? Que agora, olha, esses 10 agora, eles passam a receber a droga convencional. A mesma coisa aqui, ó. E aqui, tu troca a exposição, tá? O grupo tratamento e grupo convencional. Tá legal? Tá, como é que eu faço a análise? Tá? Lembra da tabela 2x2? Né? Efeito de interesse, que é o desfecho aqui, né? Eu falei para vocês que é repetir para caramba. Tá aqui, o desfecho aqui é a exposição. E aí tu lembras que aí eu tenho aqui o tratamento é o exposto, o controle é o não exposto. Aqui é o doente, vamos dizer assim, que tem um desfecho, aqui é o cara que não tem um desfecho. Certo? Aí o que é o A? O cara que recebeu o tratamento e teve o efeito. O que é o B? Recebeu o tratamento, mas não teve o efeito. E o que é o C de casa? O grupo controle, que não recebeu o tratamento ou recebeu o tratamento convencional e teve o desfecho. E o D de dado é o grupo controle, que está exposto ao não tratamento e não teve o desfecho. Tá? Aí, aqui, tu tens um termo chamado risco. Esse R aqui é de risco. Tá? Então, eu tenho um risco da pessoa ter o evento. No grupo tratamento, risco T. RT é risco no grupo tratamento. Tá? E eu tenho um risco no grupo controle, RC, que seria o grupo não tratamento. Tá? Aqui é como se fosse aquele estudo que a gente viu lá de corte, né? No estudo de corte, tu tinha aqui essa incidência no exposto e a incidência no exposto. Só que agora é risco. Esse risco também é uma medida de casos novos. Tá? Esse evento aqui ele é um caso novo, porque o estudo é prospectivo. Tá? Então, ocorre o evento ali, tu observa, é depois da exposição que ele ocorre. Tá? E aí tu tem aqui o cálculo é parecido com o da incidência. Ó. Risco, ele vai ser o número de casos dividido pelo total de expostos. Então, os casos do evento pelo total de pessoas que receberam o tratamento. A mesma coisa aqui no controle, os casos do evento pelo total de pessoas que receberam o grupo controle. Eu posso calcular o risco relativo? Posso. É só eu dividir. Se eu quiser achar o risco relativo, é só eu dividir o risco no tratamento pelo risco não controle. Aí eu vejo se o tratamento ele
é melhor o tratamento se ele é um fator de risco para a doença, por efeito aqui, ou se ele é um fator que protege, ele evita o efeito, tá? Por exemplo, eu encontro um risco relativo aqui de igual a 0,4. O que acontece? Esse tratamento aqui ele é menor que o controle, esse risco. Então, esse tratamento aqui, ele evita o desfecho, ele evita a morte, ele evita a internação, ele evita alguma coisa. Tá? Então, ele mostrou aqui para mim um risco menor que 1, que ele tem um efeito protetor, tá? Dependendo do meu desfecho. A razão de chance é a mesma coisa. Eu vou encontrar uma razão de chance lá menor que 1, eu vou ter a mesma interpretação, tá? Odds ratio. E também eu posso analisar também essas outras medidas. Essas medidas vocês não viram. Essa aqui vocês já viram, né? Só que tem agora essas outras medidas aqui, que são medidas... São medidas de associação do ensaio clínico, dos estudos experimentais. Tá legal? Então, vamos lá. A primeira delas é a redução absoluta do risco. Tá? O que é essa redução absoluta do risco? É a mesma coisa daquele risco atribuído. Sempre... Lembra do risco atribuído? No risco atribuído, o que tu faz? Tu pega a incidência no exposto e subtrai da incidência no não exposto. Não é uma subtração o risco atribuído? A redução absoluta do risco é uma subtração também. Tu pega o risco no controle, subtrai do risco no tratamento. Que é bem aqui tu já calculou. Risco no tratamento, risco no controle, e tu pega o controle menos o tratamento. Aí tu tem a medida chamada de redução absoluta do risco. Eu posso transformar esse resultado numa medida relativa. Aí eu vou ter a redução relativa do risco. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa medida aqui, ó, a redução absoluta, vou dividir pelo risco no controle e multiplicar por 100. Pronto, aí eu tenho a redução relativa do risco. Redução relativa do risco. Certo? Outra medida é o chamado número necessário para tratar. Como é que eu calculo esse número necessário? Eu pego a unidade e divido pela redução absoluta do risco, que eu já calculei aqui na aula passada. Que essa redução é a mesma coisa que isso aqui, ó, que é o risco no controle, o risco no tratamento. Certo? Tá, aí... Tá, só lembrando, né, pessoal, eu mostrei para vocês, aqui é a tabela 2x2, aqui é o tratamento, aqui é o controle. Tá? Aqui era como se fosse o exposto, não exposto, tá? E aí aqui tem um exemplo, né, para a gente observar, que é o seguinte: o efeito da aspirina na mortalidade por infarto agudo do miocárdio. Tá? Isso aqui seria infarto agudo do miocárdio. E aí eu tenho a tabela 2x2. O meu efeito de interesse é a morte, tá? E aí eu tenho um tratamento que é a aspirina e o controle que não toma aspirina. Então, isso aqui é um ensaio clínico profilático. Ensaio clínico profilático. Que é o quê? Eu quero saber se o uso da aspirina diariamente, se ele evita a morte por infarto. Não é evitar o infarto, viu? É evitar a morte. O que acontece? A aspirina, não sei se vocês já viram isso em algum lugar por aí, a aspirina ela é o quê? Ela é um anticoagulante, né? Inclusive, quando tu tem dengue, tu não pode tomar aspirina, né? Por quê? Porque
a dengue já produz, né, uma produção lá, uma diminuição da plaqueta, né? E aí a aspirina ia potencializar isso. Então, ela é um antiplaquetário, né? Ela é um antiplaquetário, a aspirina. Quando tu tem um infarto fulminante, que ele obstrui toda a tua artéria, a tua coronária, muitas vezes essa obstrução se dá devido a uma reação plaquetária. Porque tu tem aqui um vaso, aí tu tem uma lesão aqui na parede do vaso, né? Tu tem uma lesão, como se fosse uma ferida. Essa ferida, ela desencadeia uma ação plaquetária, essa ação plaquetária produz fibrose, e essa fibrose acaba obstruindo a artéria inteira. E aí tu tem aquele infarto fulminante. Tu não tem tempo de receber o sorteio. O sorteio não, o socorro. Entendeu? Tu não tem tempo para ser atendido e ter os primeiros socorros e, sei lá, ter o seu quadro revertido. E aí a aspirina, ela entraria justamente isso, para ela diminuir essa reação plaquetária aqui. E tu tem um infarto, tu tem lá o quadro clínico do infarto, mas tu não morre. Dá tempo de tu receber os primeiros socorros e o suporte de vida, né? Porque ele vai diminuir essa ação aqui. Ele é como se ele diminuísse essa ação plaquetária aqui. Aí, só que aí tu precisa ter evidência disso. Para te ter evidência, tem que fazer uma pesquisa. Então, nesse caso, eu quero saber o efeito da aspirina, eu tenho que fazer um ensaio clínico, né? Então, foi montado grupos, né? Um grupo que recebeu aspirina, 1.443 pessoas. Aí, quantas morreram? 135. O grupo que não recebeu aspirina, aí quantas morreram? 117. Então, eu tenho um risco no grupo tratamento, né? Esse risco no grupo tratamento é o quê? Seria, nesse meu caso aqui, que é a morte, seria o 135 sobre 1.443. E o que seria meu risco no controle? Risco de morrer no grupo controle. Seria 177 sobre 1.438. Tá, ok? Aí a gente vai fazer essa conta e vai tentar resolver. Mas, a priori, eu vou ver aqui com vocês todas essas medidas aqui, tá? A gente vai relembrar. Por exemplo, o risco relativo é a razão entre o risco no grupo tratamento e o risco no grupo controle. Eu posso dizer que a razão entre o tratamento 1 e o tratamento 2, tratamento 1, tratamento 2, isso vai depender da tua nomenclatura, né? Que às vezes tu queres comparar o tratamento novo com o tratamento convencional. Tu não vai, por exemplo, se tu for fazer um estudo hoje em dia para fechar a úlcera lá, sobre a úlcera, a ferida, no hospital, tu não vai pegar um grupo e deixar assim sem tratamento nenhum. Tu vai dizer assim, olha, esse grupo vai ficar aí do jeito que tá, sem receber nada, e o outro grupo vai receber o novo tratamento. Não. Muito provavelmente tem um tratamento hoje em dia, que é o atual, que ele fecha a úlcera em 15 dias, em 20 dias, sei lá, não sei qual é o valor exato. E aí tu vem trazer um novo tratamento que tu vai comparar com esse convencional, que fecha a úlcera em 15 dias, em 20 dias. Aí esse teu novo tratamento, ele é melhor, vamos dizer assim, ele fecha em 8 dias, em 6 dias, enfim. Né? Então, muito provavelmente muitas vezes tu compara o tratamento com um convencional. Então, tu pode ter aqui
a razão entre o risco no efeito com o tratamento A e o risco de efeito com o tratamento B. Então, eu posso escrever assim o risco relativo, ó, tá? Que é o risco no tratamento, o risco no controle, pode ser o risco no tratamento 1 ou no tratamento 2, ou também eu posso chamar de A ou de B. Tá? Mas sempre eu vou comparar o tratamento com o outro, um tratamento com o outro. Tá? Ou aqui no controle, que é o placebo, que a pessoa não recebe o princípio ativo. Tá? Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Sim. Eu não estou vendo somente a tela aqui, aí eu fico às vezes até na dúvida se eu não estou falando sozinho aqui. Mas vamos lá. O que é a razão de chance? Lembra da razão de chance? É o produto cruzado, também uma medida muito parecida com o risco relativo, tá? Que a gente viu lá, né? Tu vais encontrar lá uma medida muito aproximada do risco relativo, tá? Só muda que aqui é a chance, tá? A chance de ocorrência do evento, e aqui é a probabilidade. O risco relativo, a gente usa a probabilidade de ocorrer o evento. Na razão de chance, a gente usa a chance de ocorrer o evento, tá? E a redução absoluta do risco? Tá? Então, vamos lá ver. Essa redução, né, com 2 tratamentos, ela indica a diferença absoluta, tá? Entre o risco de efeito com tratamento 1 e o risco de efeito com tratamento 2, tá? Então, aqui a gente tem 2 grupos, e aí, esses 2 grupos, eles têm a seguinte situação aqui, olha. O meu desfecho é insuficiência cardíaca em 4,5 anos de observação, tá? Então, tem um grupo que é o placebo, tá? E tem um grupo que usa droga ativa. O meu objetivo é saber se ele desenvolve insuficiência cardíaca em torno de 4,5 anos, 4,5 anos, tá? E aí, como é que eu acho o risco naqueles que receberam o placebo? Eu pego o número de casos do evento e divido pelo total de expostos, tá? Quando eu faço isso, eu chego nesse valor aqui. Espera aí. Eu chego nesse valor aqui de 0,044, tá? Agora, eu vou fazer o cálculo para quem recebeu a droga ativa. Olha. Quem recebeu a droga ativa saiu do 55, né? É o 55 casos de 2.365. E aí, o pessoal que recebeu a droga ativa, 0,023, né? Foi o meu risco no tratamento. Como é que eu acho essa... Como é que eu acho essa redução absoluta do risco com a droga ativa? Eu pego a droga ativa, né? Eu pego o risco no placebo e subtraio do risco na droga ativa. Aí eu chego nesse valor aqui. 0,021. Esse valor aqui é a minha redução absoluta do risco. RAR. É só subtrair. Tá? Aí, olha o que acontece aqui. Eu tenho o risco no placebo, eu tenho o risco na droga ativa, e o risco no placebo é de 44,4, na droga ativa é de 2,3. E aí, aqui está em proporção, né, pessoal? Aí, quando aqui está em proporção.
Aí multiplicou isso aqui por 100, virou porcentagem, tá? Aí agora, olha aí, o risco no placebo é de 4,4, o risco na droga ativa é de 2,3. Quando eu subtraio essa barra aqui dessa barra, sobra para mim esse número aqui, olha, 2,1%. Então, olha só, o que é esse 2,1%? São 2,1 casos evitados em cada 100 tratados com a droga ativa. Então, se eu pegar 100 pessoas e tratar com a droga ativa, eu vou ter eu vou evitar 2,1 casos de quê? De insuficiência renal em 4,5 anos, que é esse desfecho aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu vou evitar 2, tá? Aí, olha a situação que a gente chega aqui, que é o seguinte. Se eu tenho aqui, peraí. Se eu tenho aqui, ó, 2,1 casos evitados em cada 100 tratado com droga ativa, qual seria o número necessário para tratar para evitar um caso? Então, olha só, eu tenho esse número aqui, ó, 2,1 casos evitados de cada 100, certo? 100 tratados com a droga ativa. Aí eu quero saber quantos eu vou tratar, ó. Quantos eu vou tratar para evitar um caso? É isso que eu quero saber. E aí, se eu multiplicar, o que é esse x aqui? É o número necessário para tratar. Aí eu faço essa troca aqui, fica assim, ó. Esse cruzamento fica x é igual a 100 sobre 2,1. Né? Esse 1 bem aqui está multiplicando 100, né? Aí ele não aparece. Tem um bem aqui. É a mesma coisa que está aqui, ó. Se eu passar isso daqui para cá, ó, eu vou ter o número necessário para tratar igual. Esse daqui passa para cá, esse daqui passa para cá, né? E aí o 2,1 vai passar para baixo, né? Então eu vou ter também 100 vezes 1, que não aparece nem nada, dividido por 2,1. Então é feita uma regra de 3 aqui. Uma regra de 3 em relação à redução absoluta do risco, que é esse 2,1, tá? Aí, olha o que eles fazem. Na fórmula, eles fazem exatamente isso aqui, ó. Eles chegam nessa condição aqui, tá? E no lugar do 2,1, vocês lembram que o 2,1 é a redução absoluta do risco. Esse 2,1 é a redução absoluta do risco, que é o risco no controle menos o risco no tratamento. Certo? E aí, se tu dividir aqui por 100, né, vai ficar aquele 0,021 e aqui fica 1. Aí tu chega na fórmula, que é o número necessário para tratar é 1 sobre a redução absoluta do risco, que é a mesma coisa, né? Então é 1 sobre a redução absoluta do risco, que é a mesma coisa que o risco no controle menos o risco no tratamento. Tá, o que é a mesma coisa. Tá, aí o número de pacientes que necessita ser tratado com uma droga ativa ou tratamento específico para evitar um caso em um certo período de tempo. Então é importante sempre que o tempo seja mencionado. Então, por exemplo, eu sei que a cada 100 pessoas que eu trato com medicamento lá,
vamos dizer, com aspirina, eu evito 3 casos. Eu evito 3 óbitos. Aí eu posso pegar essa proporção e aplicar lá no município, aplicar lá no serviço. Entendeu? Vamos dizer que seja um tratamento que ele não tem efeito, seja um tratamento seguro. Aí eu posso raciocinar aplicando lá no serviço, né? De tratar lá. Eu tenho uma incidência de insuficiência renal, de infarto, de morte, e aí eu posso aplicar esse tratamento numa comunidade maior e aí esperar lá que esse número de morte ou de insuficiência diminua em virtude desse tratamento. Tá? Eu tenho uma estimativa, vamos dizer assim, de quanto, né, algo próximo de quanto eu consigo reduzir quanto que eu consigo reduzir de, como é que se diz, da doença, tá? Aplicando esse tratamento em larga escala. Tá, aí como é que é a redução relativa do risco? Essa palavra relativa aqui, ela basicamente ela quer referir para a gente uma proporção, né? Tem um número absoluto e tem um número proporcional, vamos dizer assim. Ela vai ser o seguinte: de modo geral, tu tem um risco basal, que é o risco no controle, tu tem um risco no tratamento. Esse risco no tratamento, daqui do risco do controle, por risco no tratamento, ou aumentando ou diminuindo, é quantos por cento? Né? Então, vamos dizer que o risco era 3 no controle. No tratamento, o risco é 4. Quantos por cento aumentou? Ou, sei lá, era 3, passou para 2. O risco no tratamento agora é 2. Aí eu quero saber, desse 3 por 2, quanto reduziu? Quanto foi essa diferença? Né? Quanto foi essa diferença em porcentagem? Aí por isso que é relativo. Esse relativo quer dizer porcentagem, tá? Aí eu vou mostrar agora para vocês aqui depois, que a gente vai dar um intervalo agora, eu vou mostrar esse raciocínio todo em relação à redução relativa, mas o raciocínio é esse. Tu pode fazer uma regra de 3, tu acha essa redução relativa. Aí a gente vai só sistematizar. Tá legal? Então, como já são 9 horas, a gente para aqui e aí depois continua dessa parte aqui. Tá ok, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Eu vou parar aqui a gravação também, tá, pessoal? Para não ficar muito grande.